Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast Mentes em Diálogo. Aqui falamos sobre saúde mental. Eu sou a Lalucia Gatti, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicopatologia. Hoje vamos falar sobre um transtorno que é frequentemente mal compreendido, cercado por preconceitos e informações equivocadas. O transtorno de personalidade borderline. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que uma pessoa com borderline é manipuladora, dramática ou impossível de conviver. Mas a verdade é que, por trás desses rótulos, existe um sofrimento emocional profundo que merece compreensão e acolhimento. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por uma intensa dificuldade na regulação das emoções. Pessoas com esse transtorno costumam sentir emoções de forma muito mais intensa e duradoura do que a maioria das pessoas. Imagine viver como se estivesse emocionalmente sem pele. Então, pequenas rejeições podem parecer abandonos devastadores. Pequenas críticas podem ser vividas como provas de desamor. E pequenas mudanças podem gerar um sofrimento enorme. Uma das características mais marcantes do borderline é o medo intenso de abandono. Esse abandono pode ser real ou apenas imaginário. Por exemplo, uma mensagem que demora para ser respondida. Eu mando mensagem para o meu namorado ou para minha amiga e ela demora 1, 2, 3 horas para me responder. Um compromisso cancelado. Marquei um encontro e esse encontro foi cancelado. Uma mudança de comportamento de alguém importante. Então, essa pessoa ela nunca fala em um tom mais alto e hoje ela falou. Tudo isso pode desencadear sentimentos intensos de rejeição no borderline. E quando esse medo aparece, a pessoa pode agir de formas impulsivas na tentativa de evitar que o abandono aconteça. Um outro aspecto importante é a instabilidade nos relacionamentos. Frequentemente, a pessoa alterna entre idealizar alguém e depois se sentir profundamente decepcionada. É como se tivesse dificuldade em integrar qualidades e defeitos na mesma pessoa. Ela pode amar intensamente e, diante de uma frustração, sentir uma raiva igualmente intensa. E isso não acontece por maldade. Acontece porque suas emoções costumam ser extremamente intensas e difíceis de regular. E muitas pessoas com borderline relatam uma sensação constante de vazio. Não é uma tristeza, é uma sensação de falta, de não saber exatamente quem se é, de buscar algo que preenche esse espaço interno. E por isso podem surgir comportamentos impulsivos, como compras excessivas, uma compulsão alimentar, abuso de substâncias, uma direção perigosa ou relacionamentos turbulentos. E esses comportamentos geralmente têm uma função: aliviar a dor emocional, mesmo que temporariamente. Também ocorrem episódios de automutilação ou de pensamentos suicidas. E é importante compreender que, muitas vezes, esses comportamentos não representam um desejo de morrer, mas uma tentativa desesperada de interromper um sofrimento emocional que parece insuportável naquele momento. Por isso, toda fala sobre morte, desesperança ou autolesão deve ser levada muito a sério e acolhida sem julgamentos. Mas também existe algo muito importante que precisa ser dito. O borderline tem tratamento. Durante muitos anos, acreditou-se que esse transtorno era difícil de tratar. E hoje sabemos que pessoas com borderline podem apresentar melhora significativa quando recebem acompanhamento adequado. E a psicoterapia é considerada o tratamento principal.
As abordagens como a terapia comportamental dialética, a terapia cognitivo-comportamental e outras modalidades baseadas em evidências auxiliam no desenvolvimento de habilidade de regulação emocional, tolerância ao sofrimento, manejo de relacionamentos e construção de uma identidade mais estável. Claro, muitas vezes precisamos inserir a medicação quando há outras comorbidades, mas se a pessoa tiver só o transtorno de personalidade borderline, o padrão ouro é a psicoterapia e não o medicamento. E o objetivo não é fazer a pessoa deixar de sentir. O objetivo é ajudá-la a sentir sem ser dominada pelas emoções, a viver relacionamentos mais seguros, a desenvolver recursos para enfrentar a dor sem se machucar e, principalmente, a construir uma vida que valha a pena ser vivida. Se você convive com alguém que tem borderline, tente lembrar que por trás das reações intensas existe alguém lutando diariamente para lidar com emoções que muitas vezes parecem maiores do que ela consegue suportar. E se você se identificou com alguma dessas características, saiba que buscar ajuda é um ato de coragem e cuidado consigo mesma. Você não precisa enfrentar esse sofrimento sozinha. Então compartilhe agora com algumas pessoas. Se fez bem para você, vai fazer bem para elas também. Nos encontramos no próximo episódio do Mente Sem Diálogo.